Fala, povo de Deus, bem-vindo à nossa série, ao terceiro dia dela. O início de tudo, Gênesis capítulo 3, um dos capítulos mais famosos da Bíblia, pois é o capítulo conhecido como a queda. É quando o homem pecou, é quando o homem fez o que Deus havia proibido, foi lançado fora do jardim do Éden, e aí começou a dar ruim, né, gente? Começou a dar ruim porque o pecado entrou na história da humanidade, e aí é só ladeira abaixo para o ser humano, né, que não tem Cristo. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui e tentar perceber algo novo que ainda não vimos nesse capítulo tão famoso. Amém? Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Está falando do animal aqui. Ponto. Agora já fala. E ela, a serpente, perguntou à mulher. Agora já é Satanás falando. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore, que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então, primeiro ponto que eu acho interessante aqui, a Bíblia não diz que Eva se espanta da serpente falar com ela. Será que os animais conversavam com os seres humanos? Não sei. Apenas uma suposição aqui, uma ideia. Ela não se espanta. Mas o ponto é, o que Eva está fazendo agora, logo no início do capítulo? Conversando com Satanás. Tá? Talvez ela não saiba ali que é Satanás, talvez ela nem saiba quem é Satanás, nós não sabemos, mas o ponto é, Satanás já é, né, o anjo caído, já é alguém que se rebeliou contra Deus. Nós conhecemos a história de Satanás, está ali descrita no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, em tantos outros livros, tá? Como Satanás caiu do céu, depois podemos fazer uma série sobre essa. Satanás caiu do céu antes mesmo da criação do homem. Amém? Antes mesmo da criação do homem. Talvez há quem diga que foi entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, mas isso é suposição, é especulação. Mas o ponto é, ele já está caído aqui, ele já quer o mal da humanidade, ele já quer batalhar contra os planos de Deus, e agora ele vai conversar com a mulher, e a mulher está conversando com ele, e no fim vai dar ruim, porque o homem vai pecar e vai sair do jardim do Éden. Mas tudo começou aonde? Na conversa com a serpente, na conversa com Satanás. A serpente é Satanás, lá no Apocalipse, Satanás é o dragão. Apocalipse 12, versículo 9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, o que a antiga serpente e o dragão, que é Satanás, faz? Engana todo mundo. Então, o que a serpente, Satanás, está querendo fazer aqui com Eva? Está querendo enganá-la, tá bem? Olha aí, ó, versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Então já está contrariando o que Deus falou. A mulher falou, Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer você morre. A primeira frase de Satanás, certamente não morrerá. Tudo que Satanás fala é contrário à palavra de Deus. Então qualquer pessoa que vem dizendo algo que está contrário à palavra de Deus, está sendo usada por quem? Pela antiga serpente, pelo dragão, para tentar falar contra a palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é a verdade. Ele sabe que a palavra de Deus é pura, imaculada, santa, perfeita, imutável, inerrante e é o nosso guia de vida. Então, como ele vem para matar, roubar e destruir, ele quer nos afastar do nosso guia de vida. A primeira coisa que ele fala é, certamente não morrerão, contrapondo o que Deus falou. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha aí, ele está falando, vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer coisas que não conhecem. Vocês vão experimentar coisas que nunca experimentaram. Vocês vão sentir coisas que nunca sentiram. Ele está falando, olha, Deus está falando para não comer, mas é bom comer. Tem benefícios no comer. Vocês vão ser como Ele. Meu Deus do céu. Sabe? O que Satanás está fazendo aqui é criando um desejo no homem baseado em mentiras misturadas com verdade, porque ele diz assim, certamente não morrerão. É uma mentira, porque Deus disse que eles morreriam. Mas eles morreram naquela mesma hora em que comeram? Não comeram naquela mesma hora, não morreram naquela mesma hora. Não morreram fisicamente, mas naquele momento morreram espiritualmente.
Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal? Se tornaram. Tanto é que eles viviam nus, agora eles vão reparar que eles estavam nus, vão sentir vergonha disso. Agora nós sabemos, hoje em dia nós sabemos o que é pecado, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Então, Satanás ele vem e ele contrapõe a palavra de Deus é a verdade. Logo, ele está mentindo, ele está fazendo isso com a intenção de enganar, mas ele traz misturada com as suas mentiras algumas verdades. É por isso que Satanás engana tantas pessoas, porque ele não vem contando mentiras deslavadas, ele vem misturando a verdade com a mentira. Essa é a maior mentira, essa é a maior armadilha do maior mentiroso, o pai da mentira, que é Satanás. É misturar algumas verdades com as mentiras, e aí engana todo mundo, mas algo que é misturado verdade e mentira é totalmente mentira, tá? Porque quem vive na palavra de Deus vive na verdade. A palavra de Deus é pura. Eu já expliquei isso. Uma substância pura em química é uma substância que não tem mistura. É só aquilo ali. Quando se mistura, já não é pura. A palavra de Deus é pura, não tem mistura. É 100% verdade. A palavra de Satanás é mistura. Vem com algumas verdades, com muitas mentiras, para enganar o povo de Deus. Tá? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, vamos tentar adiantar isso aqui para não ficar tão extenso o vídeo, mas 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, eu preciso ler isso para você rapidinho aqui, ó. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da simplicidade e da pura devoção a Cristo. Então, o que Satanás fez com Eva? Enganou ela com astúcia e desviou ela da pureza e da simplicidade. O apóstolo Paulo não queria que isso acontecesse com a igreja de Corinto. Ou seja, o que Deus está falando para nós é: se mantenha na simplicidade, se mantenha na pureza. O evangelho é simples. Tem gente querendo inventar, tem gente querendo criar moda, tem gente querendo trazer uma nova revelação da palavra de Deus que nunca foi vista antes. Deus está falando: seja simples, seja puro, seja humilde na minha presença. E jamais a serpente conseguirá te enganar. Agora a serpente está querendo trazer uma nova informação do que Deus tinha dado. O problema é esse: Deus já deu todas as informações na Bíblia e tem gente querendo trazer algo novo. Isso é coisa da serpente. Cuidado. Simplicidade. Amém? Simplicidade. Uma vez eu orei, pedindo para Deus falar comigo. Deus não falou comigo, eu estava orando na sala. Quando eu levantei e fui para o meu quarto, a presença de Deus chegou sobre mim. Foi tão forte que me envolveu que eu caí no chão. E naquele momento que eu caí no chão, Deus falou comigo: Vitor, de você eu só quero duas coisas. E eu falei: o que, Senhor? E ele disse: simplicidade e honestidade. Foi o que Deus pediu para mim. Eu tenho essa experiência com Deus que eu compartilho com você. O que Deus quer de você é simplicidade e honestidade. Viva na simplicidade do evangelho e honestidade, na verdade, contrário ao que Satanás tem, que é a mentira. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos seus olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, ela ouviu a serpente, ela viu o fruto, é a concupiscência dos olhos, é aquilo que os olhos veem e desejam, que a Bíblia diz que muitas vezes nos leva ao pecado. E ela come, e ela dá ao seu marido, que come. Versículo 7, e os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas da figueira para se cobrir. Então eles viram que eles estavam nus, eles se sentiram com vergonha, eles se sentiram mal, e aí eles foram se cobrir. É o pecado entrando em ação. Versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então agora que eles pecaram, eles se escondem de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Aqui tem várias coisas interessantes, mas eu não quero me alongar muito.
Mas o ponto é, o homem pecou e se escondeu. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Chamar o homem. Quando você peca, não é para você ficar envergonhado e se afastar de Deus e se esconder de Deus. É para você ir ao encontro de Deus, se dobrar na presença de Deus e falar: Senhor, pequei, me perdoa, Jesus, me lava com o teu sangue, me purifica, me dá uma chance nova. Tem gente que quando peca, sente tanta vergonha que se afasta de Deus. Tem que se envergonhar mesmo, tem que se arrepender mesmo, tem que perceber que o que você fez foi mal mesmo, mas não pode fugir da presença de Deus, porque é isso que o diabo quer, te afastar da presença de Deus. Você precisa se dobrar diante dele e falar: pequei, errei, mas estou de volta. Me ajude a melhorar, me ajude a não fazer mais isso e me perdoa pelo amor de Cristo Jesus. Tá? E aí, a Bíblia diz que Deus chamou o homem. É a primeira vez na Bíblia que chamar aparece. Chamou o homem para quê? Para conversar. Na viração do dia, Deus descia todos os dias para conversar com o homem. Então, a primeira vez que a palavra chamar aparece na Bíblia é Deus chamando o homem para relacionamento. Tem gente que vive falando: eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que Deus quer de mim. Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O primeiro chamado de Deus para a sua vida é relacionamento. Não se preocupa com ser um pastor, ser um evangelista, ser um músico, ser isso, ser aquilo, ser não sei o quê, ser um profeta, ser um apóstolo, ser um anjo. A primeira coisa que você tem que fazer é se relacionar com Deus. É o primeiro chamado bíblico de Deus para o homem. Segunda coisa, olha o que Jesus fala, olha o que Deus fala: onde está você, homem? Por quê? Porque o homem se escondeu, mas vamos além disso, vamos além. Quando o homem peca, ele perde a sua imagem, sabe? Ele perde as suas características. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a imagem e semelhança que eles tinham. Nós já falamos disso lá no capítulo 1. Eles perderam a semelhança. Eles já não tinham mais algo especial. Eles já não tinham mais aquele brilho de santidade no seu rosto. Eles perderam a sua identidade. Só que Jesus vai recuperar isso. Lá em João, capítulo 19, versículo 5. Jesus está na cruz do Calvário. Está caminhando para ir para a cruz do Calvário, versículo 5, quando Jesus veio para fora, usando uma coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhes Pilato: eis aí o homem. Então, lá no jardim, Adão perdeu a semelhança a Deus. Lá no Calvário, Jesus recuperou ao ser humano a semelhança a Deus. Onde está o homem? Lá no Calvário, eis aí o homem. Em Cristo Jesus, a nossa identidade de filho de Deus é recuperada. A nossa identidade de imagem e semelhança de Deus é recuperada. Então, você quer ser filho de Deus, você precisa ir até Jesus. Amém? Versículo 10. E o homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então o homem tem medo, o medo entrou com o pecado. O medo entrou com o pecado. Tá bem? Olha que loucura. Versículo 11. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que lhe proibi? Será que Deus não sabe que ele comeu da árvore? É claro que Deus sabe. Nós já vimos lá no capítulo 1, Apocalipse 13, 8, vai dizer que o Cordeiro de Deus já havia morrido, se entregado à morte antes mesmo da criação do mundo. Deus não foi pego de surpresa aqui, Deus já tinha um plano para tudo isso. Então por que é que Deus está perguntando? Porque Deus quer ouvir a sua voz. Porque Deus quer saber de você o que aconteceu. Quantas vezes Jesus chegou num cego e falava: o que você quer que eu te faça? É claro que o cego queria ver, só que Jesus queria ouvir dele. E aí Deus está dando a oportunidade para Adão e Eva se arrependerem. E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu de comer da árvore, e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Adão, o que você fez? Não fui eu, foi a mulher. Mulher, o que você fez? Não fui eu, fui a serpente. Foi a serpente. Jogando a culpa no outro. Ninguém assume a responsabilidade. Caim, o filho deles, vai fazer a mesma coisa, lá no capítulo 4, versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Tinha acabado de ser morto por ele. Respondeu Caim: não sei, sou responsável pelo meu irmão.
teve a chance de se arrepender, não se arrependeu. Adão teve a chance de se arrepender, não se arrependeu. Eva teve a chance de se arrepender, não se arrependeu naquele momento. Deus está te dando uma chance de se arrepender. Meu filho, cadê você? Por que você fez isso? Minha filha, por que você se afastou? Não é uma pergunta acusatória. É uma pergunta de um pai de amor que está querendo te perdoar, mas ele vai ter que ouvir isso da sua boca. Você vai ter que confessar. 1 João 1,9, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados se nós os confessamos e o abandonamos. Você vai ter que confessar, pisei na bola, Deus. O Senhor falou para eu não fazer, eu fiz. Me perdoa, me desculpa, me dá uma chance nova. Mas ninguém fez isso aqui. Versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você, entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Então, a partir de agora, Deus vai lançar maldição. A primeira é sobre a serpente. A serpente agora vai rastejar. Ou seja, hoje nós conhecemos as cobras e as serpentes, elas rastejam, para nós é normal. Mas se uma das maldições dela foi rastejar, significa que a serpente, lá no início, não rastejava. Talvez ela andava, talvez ela voava, nós não sabemos, mas o ponto é, ela não rastejava. Versículo 15, agora vai falar de Cristo. Porém, inimizade entre você, a serpente, mas já está falando algo espiritual. Quem é a serpente? Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher e a sua descendência. E o descendente dela lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui está falando de Cristo Jesus. A serpente picou o calcanhar de Jesus. O mundo levou Jesus à cruz do Calvário, mas Jesus venceu o mundo, venceu a morte, venceu Satanás, tirou das mãos dele a chave da morte. Aleluia, pisou na cabeça da serpente. Isso é uma promessa de Jesus, Gênesis 3,15. O Pai já está falando do Filho. Aleluia, Deus não foi pego de surpresa e Jesus veio à terra. Lhe feriram o calcanhar, mas ele pisou na cabeça da serpente para a glória de Deus. Isso é uma promessa que já aconteceu. Aleluia! E aí Jesus vai falar: e agora eu lhes dou autoridade para pisar sobre a cabeça de cobras e escorpiões. Jesus veio, pisou na cabeça da serpente. E agora nós também temos autoridade para pisar na cabeça da serpente. Romanos 16:20. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quem é que vai pisar na cabeça do diabo? É Deus? Não, sou eu e é você. É em breve, Romanos 16:20, leia lá. O Deus de paz, ele é de paz, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Somos nós que agora temos autoridade para pisar na cabeça do diabo. Mas é para pisar na cabeça dele, não é para ficar conversando com ele, não. Tem gente conversando com o diabo e é por isso que tá dando ruim. Ah, mas o diabo nunca apareceu para mim, uma serpente nunca falou comigo. É, mas fica dando conversa para Satanás. Quando o seu amigo chega com conversinha torta e você participa. Quando o seu patrão chega falando um monte de bobagem para você e você fica retrucando, batendo de frente. Quando o seu marido, quando a sua esposa chega em casa transtornado, falando um monte de bobagem, você fica batendo boca, tá batendo boca com o próprio diabo. Nossa, o meu marido, a minha esposa é o diabo, o meu amigo é o diabo. Não! Cresce! Não é o diabo, mas está sendo usado por ele. Você é cheio do Espírito Santo? Tem gente que não é cheio do Espírito Santo. Se não é cheio do Espírito Santo, é cheio de quem? É cheio de quem? Porque Jesus já nos ensinou que não existe casa vazia. Então tem gente sendo usada pelo inimigo e você está batendo boca com o inimigo. E você está dando conversa para o inimigo. Você está ouvindo o conselho do inimigo. De quem você está ouvindo o conselho? Eva ouviu o conselho da serpente, pecou. Ouviu o conselho de Satanás. E aí? Você está ouvindo o conselho de quem? Você está batendo boca com quem? Você está conversando com quem? Você está passando tempo com quem? Tem que se ligar para o mundo espiritual. Tem que se ligar, tem gente dando conversa pro diabo. Pelo amor de Deus, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ouça louvor, pregação, ou converse com homens e mulheres de Deus que vão te instruir na palavra. Para de ficar de conversinha torta. Paulo fala que tem conversas que a gente não deveria nem participar. Quanto mais fazer o que dizem, mas deveria ter vergonha de participar. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve.
Efésios 5. Entre vocês, versículo 3, não deve nem haver, nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para o santo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Porque vocês podem estar certo disso. Nem imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre vocês que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Paulo está falando, nem conversa se deve entrar. Tem conversa que você nem deve participar delas. É sobre essas pessoas que a ira de Deus vem. Essas pessoas não têm parte no reino de Deus, então para de dar conversa para qualquer um. Versículo 16, a maldição sobre a mulher. A mulher, Deus declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Deus vai multiplicar agora a dor que a mulher sente na gravidez, no parto. Agora eu te pergunto, Adão e Eva tiveram filhos já no Jardim do Éden? Provavelmente. Por quê? Porque toda multiplicação por zero dá zero. 100 vezes 0, 0. 1 milhão vezes 0, 0. 1 bilhão vezes 0, 0. Se Deus vai multiplicar a dor do parto, e hoje nós sabemos que a mulher tem muita dor no parto, se não fizer uma cesárea, não tomar uma anestesia, significa que não foi multiplicado por zero. Ou seja, Deus está multiplicando a dor da gravidez porque certamente já havia um pouco de dor na gravidez. Mas agora Deus multiplica a dor na gravidez e a dor aumenta. O que nos dá a entender que provavelmente Adão e Eva já tinham filhos dentro do Jardim do Éden. Talvez Caim e Abel, não dá para saber, mas fica aqui como curiosidade para você. Versículo 17. E ao homem Deus declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então a terra já foi amaldiçoada agora por culpa do homem, tá? E por quê? Porque o homem ouviu a mulher e não a Deus. Então cuidado! Priorize a Deus. Priorize a Deus. Mais do que você prioriza a si mesmo. Mais do que você prioriza o seu cônjuge. Mais do que você prioriza os seus filhos. Mais do que você prioriza qualquer pessoa. Até mesmo seus líderes espirituais. Em primeiro lugar é Deus. Se o seu líder espiritual falar uma coisa que está contrária à palavra de Deus, não ouça. Não siga. Siga a palavra de Deus. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela. Todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Então, a partir de agora, a terra vai produzir espinhos. Olha que interessante. O espinho só foi produzido a partir do pecado. João 19, versículo 2. Estamos encerrando. João 19, versículo 2. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. O espinho só veio depois do pecado. O espinho simboliza o pecado. E agora colocam na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. É Deus falando, estou colocando sobre o meu filho amado todos os pecados de vocês para que vocês possam ser perdoados. Jesus levou a coroa de espinho na sua cabeça, simbolizando que todos os nossos pecados estavam sob ele. No Antigo Testamento havia um bode chamado bode emissário, bode, que levava o pecado de toda aquela congregação. Então, simplificando muito o rito que acontecia ali, um bode, ele era trazido ao sumo sacerdote, aos sacerdotes daquela época, eles colocavam a mão sobre a cabeça do bode, declaravam sobre ele todos os pecados que aquela cidade, que aquela localidade, que aquele povo tinha cometido, e então enviavam o bode para fora da cidade com os pecados de todos sobre a cabeça do bode. Agora Jesus é o Cordeiro de Deus, que tem o espinho na cabeça, o pecado sobre toda a sua cabeça. Foi lançado para fora da cidade, porque o Gólgota fica fora da cidade de Jerusalém, para nos perdoar. Tá entendendo? Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo. Tinha o bode que levava os pecados sobre a sua cabeça, era lançado para fora da cidade para que houvesse perdão. Agora Jesus é o Cordeiro de Deus, colocaram esse coroa de espinho na sua cabeça, são os pecados do povo, foi lançado para fora da cidade, no Gólgota, se entregou na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. A Bíblia está toda conectada. Está toda conectada. À medida que a gente vai aprendendo mais da Bíblia, a nossa mente vai abrindo, vai explodindo, sabe? É incrível. Só que aqui a gente tem que ir passo a passo.
Amém? Versículo 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Agora o homem não vai mais viver para sempre na terra. O tempo é limitado. Então aproveite o tempo que você tenha e viva para Deus. E viva para Cristo. Amém? Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Como é que fez roupa de pele? Teve que tirar de um animal. Teve que sacrificar um animal para fazer roupas para os homens. Então, desde o início, para que haja perdão, para que haja restauração, né, tem que haver sacrifício. E na cruz do Calvário não foi diferente. Jesus se sacrificou por mim e por você. Tá bom? Há poder quando um sangue é derramado. É por isso que lá do outro lado, toda vez que vai fazer uma obra, derrama sangue de algum animal, tá? Só que quem derramou sangue por nós foi o próprio Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado, santo, puro. Há poder no sangue de Jesus. Tem mais poder no sangue de Jesus do que no sangue de qualquer outro animal. Amém? Estamos guardados, blindados, protegidos e abençoados por aquele que derramou o sangue precioso por nós. Tá? Se tem gente que confia no sangue de galinha, de isso e daquilo, nós confiamos no sangue de Jesus. Amém? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então, agora se o homem que comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal comesse da árvore da vida, ele viveria para sempre na condição de pecador. Porque agora o homem se tornou pecador. E aí, se ele come da árvore da vida, ele iria viver para sempre na condição de pecador. E Deus não quer isso. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim, para cultivar o solo do qual fora tirado. Então, por que Deus tirou o homem do jardim? Para não comer da árvore da vida e viver para sempre como pecador. Porque aí viveria para sempre longe de Deus, e esse não é o plano de Deus. Versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então agora, o caminho para a árvore da vida, o caminho para a imortalidade foi guardado, tá? Mas foi guardado até que Cristo chega. Porque aí Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. O caminho para a árvore foi guardado em Gênesis 3. O caminho para o Pai foi guardado em Gênesis 3. Mas em João 14,6, Jesus declara: eu sou o caminho. Quer ir até o Pai? É por meio de mim. Por causa do pecado, o caminho foi guardado. Por causa de Jesus, o caminho foi revelado. Quer viver para sempre? Quer ter o seu pecado perdoado? Trilhe o caminho. Ande com Jesus. Se renda aos pés dele. Clame pelo sangue dele. O aceite como o Senhor e Salvador da sua vida. E certamente você vai trilhar o caminho até a árvore da vida. E viverá para sempre com o nosso Deus, que não foi pego de surpresa, mas já tinha um plano para a redenção do homem. O nosso Deus está acima e está além de tudo e de todos. Esse é o capítulo 3. Te espero aqui amanhã no capítulo 4 e que o Senhor te abençoe poderosamente.